Permanência de Filipão ainda não está garantida para a próxima temporada. Reunião nesta semana terá definições. Edmundo deixa flamenguistas no chão ao falar de Paulinho. E por fim, ou vocês torcem a favor ou contra. Ficar em cima do muro é o que não dá. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te trazer conteúdos premium, de qualidade. Por isso peço que antes da gente seguir, você deixe o seu like, me ajude a bater 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Obrigado por tudo que fazem por mim todos os dias. Eu conto muito com a sua ajuda e com a sua participação. Seu like é fundamental para que a gente continue crescendo. Se você quer os abraços na próxima sexta-feira, amanhã no caso, eu mando os abraços aqui, mas você tem que deixar o seu nome e a cidade de onde está falando nos comentários deste vídeo. Luiz Felipe Scolari é o técnico de melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro, com 68% de aproveitamento, e em 19 partidas são 12 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Atlético tem ainda a melhor defesa do campeonato, a menos vazada, com 15 gols sofridos. Aliás, se não fosse a partida de ontem, teria a melhor defesa do retorno da história do Atlético. Mesmo com estes números e, claro, com uma recuperação até inesperada, o nome de Filipão ainda não é certo de permanência para o ano que vem. Como adiantei aqui no canal Bica Galo, durante a semana, internamente, Filipão não é uma unanimidade entre o conselho gestor. Apesar do entendimento que o trabalho foi, sim, acima da média, uma ala do clube entende que precisa de um treinador ou precisa-se talvez de uma mudança de treinador para que este técnico faça parte e esteja mais adequado às características da SAF, permanecendo por 2 ou 3 anos no comando técnico do clube a longo prazo, que eu quero dizer basicamente isso. Porém, é importante ressaltar também que o Atlético tem hoje um grupo gestor, ou seja, as definições do clube não são tomadas de maneira singular. Tem que passar por este conselho, onde há votos, e aí sim, este conselho vai definir se Felipão permanece ou não para a próxima temporada. Internamente, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, e o diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano, que tem sim um peso enorme nas decisões do Atlético, são 100% favoráveis à sequência de Luiz Felipe Scolari no clube. Fato é que nesta sexta-feira, uma reunião, que já é uma reunião rotineira, terá algumas definições importantes. A primeira delas sobre Luiz Felipe Scolari, se segue ou não no Atlético para o ano que vem. A segunda decisão, e talvez a mais importante, a que mais preocupa os gestores atleticanos, é sobre Rodrigo Caetano. Uma reunião importante que vai também traçar os rumos do clube com ou sem o diretor de futebol. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui e ratificar algo. Ontem fui surpreendido com uma informação vinda de São Paulo de um jornalista, alegando que Rodrigo Caetano estaria apalavrado com o Corinthians. Eu destaco aqui novamente a necessidade de informar bem e de saber que uma notícia, uma opinião mal feita pode atrapalhar a sequência de carreira de um profissional, assim como da relação entre torcedor e Rodrigo Caetano dentro do Atlético. E, mais uma vez, vou ratificar, Rodrigo Caetano, pela apuração que teve o canal Bica Galo, não conversou com o presidente do Corinthians, não ouviu a proposta e terá sim, a depender desta reunião do Atlético nesta sexta-feira, uma conversa para entender o que o Corinthians tem a propor. Não ouviu sequer o que o Corinthians tem a propor a ele. Então, muito se fala sobre Caetano no Corinthians, a gente não sabe realmente se fica ou não no Galo, mas é o que eu ressalto aqui também. Todo bom profissional, bateu um vento aqui na câmera, rapaz, ó. Todo bom profissional tem sim o direito de ouvir outras propostas. E ninguém está imune a isso. A gente vê, por exemplo, atletas no decorrer da temporada ouvindo propostas, a gente vê treinadores no meio da temporada ouvindo propostas, e isso é a coisa mais normal do mundo. Não me queiram dizer você que você está num emprego, tem uma outra empresa te chamando, te oferecendo coisas melhores e você não vai ouvir. Você simplesmente vai ficar na sua. Convenhamos, paremos aqui de fazer hipocrisia no nosso dia a dia. Eu não posso ser hipócrita aqui de falar com vocês que isso é uma situação execrável do diretor de futebol, porque não é. Não é. E isso é a coisa mais normal que existe no futebol. Aliás, o Rodrigo Caetano vem trabalhando de forma séria o tempo inteiro. Ele veio aqui no Bica Galo e ao vivo teve o peito para desmentir, entre aspas, o Sérgio Coelho, que falou que ele ia ficar. Ele falou, olha, eu vou ver o que vai acontecer, são vários clubes, se tiver alguma proposta eu vou ouvir, mas a minha intenção é continuar o Galo. Não mentiu. Não que o Sérgio Coelho tenha mentido. O Sérgio Coelho não mentiu. Só que a informação do Rodrigo
foi realmente de dizer a verdade para o torcedor. Ou seja, não sei se vou ficar. Se eu ficar, será por uma série de fatores, assim como se eu sair, é a mesma circunstância. Ponto. E digo mais, o Rodrigo Caetano, por tudo aquilo que a gente apurou durante a semana, só sairá do Atlético se a diretoria do clube não fizer um esforço para ele ficar. E é uma perda irreparável, hein? Enfim, pessoal, quero mudar de assunto aqui agora. Falar sobre Edmundo, que disse uma verdade sobre Paulinho e deixou os flamenguistas no chão. Porém, antes eu peço que você me ajude com o seu like a bater 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Ainda tá baixo o like, me ajude aí, para o que você está fazendo, deixa aquele likezão, fortaleça o Henrique e o canal Bica Galo. E também quero falar do Anuncie Aqui. Tem a sua pequena, média ou grande empresa. O canal Bica Galo há 13 meses é o canal que mais cresce dentre todos os outros no YouTube. Anuncie conosco, traga a sua marca para quem respeita o torcedor e tem credibilidade. Marca séria, trabalha com um produto sério. É isso. Gente, se nos gramados os flamenguistas continuam se remoendo por a humilhação que aconteceu no Rio de Janeiro, quando o Flamengo tomou de 3 do Atlético, fora dos gramados, o ex-atacante Edmundo trouxe uma informação que deixou os flamenguistas de mal a pior. Isso porque Paulinho, que é responsável, por marcar boa parte dos gols do Atlético, inclusive por dar um show no Maracanã contra o Flamengo, tá? Segundo Edmundo, rejeitou jogar no Flamengo nesta temporada e preferiu voltar ao Brasil para jogar no Atlético. Abre aspas, então, ao animal, que disse isso exatamente no canal dele chamado Mundo Ed. Abre aspas. Ele foi para o Galo e rejeitou o Flamengo. O irmão dele foi quem me disse, fecha aspas, então, ao Edmundo. Aliás, o Edmundo ressaltou ainda que o Paulinho foi oferecido ao Vasco no início dessa temporada. A gente sabe que a carreira do Paulinho começa no Vasco da Gama, ele é um torcedor vascaíno, carioca da gema, e queria voltar para o Vasco, mas que o Vasco rejeitou e, pasmem, vejam só o motivo pelo qual o Vasco rejeitou o Paulinho. Abre aspas. Ele foi oferecido ao Vasco e rejeitado porque os números nos últimos anos foram ruins. Por isso é o que eu digo, os números mentem. O Paulinho é ruim? Fecha aspas então ao Edmundo. Será que a diretoria do Vasco da Gama, do então Paulo Brax, que agora acabou de sair e que inclusive já foi especulado aqui no Atlético, que não venha para cá, mas, enfim, será que a diretoria do Vasco se arrependeu de não ter contratado o Paulinho ou de apenas confiar nos números? Essa é a minha questão aqui em xeque e é o que eu falo para vocês. Temos aqui no Atlético o melhor diretor de futebol do Brasil, uma equipe de scout brilhante, um Atlético que tem 2, 3 vezes menos investimento que os nossos principais adversários e mesmo assim estamos competindo há 3 anos de igual para igual, como se tivéssemos o mesmo investimento. É aí que eu falo da importância de se ter bons profissionais atrelados à tecnologia. Só a tecnologia não resolve no futebol. Mais um exemplo está aqui no Edmundo falando sobre o Paulinho no Vasco da Gama. Aliás, o Paulinho que com 23 anos tem números impressionantes na carreira, é artilheiro do Campeonato Brasileiro, com uma distância importante para os segundos colocados. Paulinho fez 20 gols nesta temporada, com 3 a mais, tanto que o Luizito Soares, assim como que o Tiquinho, do Botafogo. Então fecha o campeonato aí como artilheiro e com a carreira no Atlético com uma média superior a 0,5 gol por partida, hein? Olha só, são 61 jogos, 31 gols e ainda deu 8 assistências. A expectativa fica por conta também de uma premiação para o Paulinho ao fim dessa temporada, que pode sim, por que não, receber o título de melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Acho que, para mim, se tem um nome hoje no Brasil, e vocês sabem que eu sou muito distante de qualquer paixão nesse sentido, se tem um nome que deveria ganhar o título de melhor atleta da temporada é o Paulinho. Isso para mim é indiscutível. Hoje é o jogador brasileiro que realmente será e continuar sendo convocado para a seleção brasileira porque merece estar jogando sim, perdão, o fino da bola. Vamos mudar de pauta agora, falar sobre o humor irresponsável. E quando eu falo humor, eu não estou falando de humor de humorista, não. Estou falando do humor da imprensa, do humor do torcedor, que é o seguinte: ou vocês torcem a favor ou assumem a torcida contra. Ficar em cima do muro é que não dá. Enfim, eu sei que o torcedor é sim passional, que o torcedor às vezes vive de momento, e é uma ótica sobre futebol brasileiro em si. Aliás, eu sei também que torcer para um clube é amar acima de tudo, e se tratando do Atlético é um amor inigualável, é gigantesco, e em toda a relação de amor os sentimentos às vezes eles se afloram,
E porém, em alguns momentos, nós precisamos ter a frieza necessária para que as decisões não afetem o próprio Atlético. E eu falo aqui especificamente porque há cerca de 3 semanas eu recebi uma enxurrada de críticas, de xingamentos baixos mesmo no YouTube e nas outras redes, porque eu defendia a permanência do técnico Luiz Felipe Scolari quando o momento ainda não era tão bom. Só que o torcedor, às vezes, ou aquele que me acompanha, tem a mania de entender que eu defendia o Filipão somente. Eu defendo muito mais do que o Filipão. Eu defendo uma sequência de trabalho. O Filipão tem 7 meses no Atlético e em 7 meses, a verdade é que ele fez muito. Muito. Existe no Brasil uma característica de torcida que é dependente da vitória. E que saibamos evoluir isso com o tempo. Eu convido você a analisar o trabalho do Filipão, porque são 7 meses. E ontem, após a derrota para o Bahia, o mesmo cara que vinha aqui para falar, fica Filipão, ano que vem tem que ser com ele, apesar de eu criticar, ele tem que ficar. Aí esse mesmo cara vai lá ontem e me xinga, eu não falei que era um velho, vagabundo, que não sei o quê. Gente, primeira coisa, respeitem o treinador, respeitem a pessoa. São canalhas, são vagabundos que ficam do outro lado da tela, chamando uma pessoa como se fosse algo ruim você ter 75 anos de idade. Como se fosse ultrapassado ter 75 anos de idade. Respeito! Se você não respeita uma pessoa mais velha do que você, você não respeita nem você mesmo. Porque é o mínimo que se pode ter educação. Educação. Que a gente vê em casa. Se você não tem essa educação, meu amigo, aprenda a ter. Porque o mínimo que se deve fazer é respeitar a pessoa. Se você não respeita, aprenda a respeitar. E aqui no Bica Galo eu não vou dar voz para vagabundo que fica fazendo isso não. Não vou dar voz. O primeiro que fizer isso aí, eu já bloqueio na hora. Não aceito isso no Bica Galo. Respeita em primeira pessoa. Vocês podem desrespeitar, achar ruim o profissional, falar mal do esquema tático, da forma como ele joga, mas a pessoa não. Nunca. Enfim, o humor do torcedor a gente sabe que ele é conivente com o momento. Obviamente aqui eu não estou ensinando ninguém a torcer pelo Atlético, vocês sabem como torcer, mas eu trago aos amigos e amigas, tá? E aos colegas de profissão também, a necessidade de evoluir nessa linha de raciocínio. O Filipão não montou este elenco, ele está aqui há 7 meses, e para ter um mínimo para poder analisar se o trabalho é bom ou ruim é 1 ano. Um mínimo. Aí daqui, quando fizer 1 ano, vocês podem me cobrar. Me cobrem quando tiver 1 ano de trabalho. Porque aí eu também vou dar a minha opinião sobre o Filipão. Eu não defendo, repito, a figura do Filipão somente. Eu defendo uma sequência de trabalho. Apesar de ter 7 meses no clube, para mim, ele fez muito. Muito mesmo. Quem sabe, um dia a gente vai reconhecer isso. Quero falar aqui agora da Escola Biotecna. Escola técnica que vai, sim, fazer você um profissional da sua casa. R$ 97,00 por mês para você conseguir uma vaga de emprego, gente. Já pensou você ter um diploma? Você é profissional técnico, meu amigo. R$ 97,00 do início ao fim do curso. E se falar que foi do Bica Galo, tem ainda um desconto de 13% na matrícula. Acione agora através deste site que está aparecendo aí. Não perde mais tempo, não. Outra coisa, professor João Luiz, personal e tanto, cara mais foda da área da educação física. Quer emagrecer, quer ganhar massa muscular? Eu sou aluno dele e te digo, é diferente de tudo que eu já fiz na vida. E tem preço acessível. Acione agora através desse QR Code. Aliás, o João que é professor do Saravia e também, né, do nosso querido Casares. É isso, pessoal. Desculpem o desabafo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me ajudem a bater 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Conto muito com a sua participação e com o seu auxílio. Obrigado por tudo. Eu vou nessa. Até amanhã. Fui!